Um relatório que acaba de ser divulgado aponta que a situação dos hospitais psiquiátricos no Brasil é grave. Segundo o relatório, pessoas internadas em hospitais psiquiátricos são submetidas a medicação excessiva, a contenção mecânica de áreas e ao isolamento em quartos sem nenhum suporte. Além disso, foram encontradas situações de violências como estupro, LGBTfobia, revista vexatória e intolerância religiosa, só para citar alguns aspectos. Sobre o assunto eu converso agora com a advogada, consultora em audiência de custódia pelo CNJ e ONU no Maranhão, Tayara Castelo Branco, que acompanhou os peritos nessa inspeção, representando a OAB Maranhão. Doutora Tayara, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom, a situação é grave e a gente já imaginava isso, né? Assim como leigos e acompanhando o processo ao longo desses anos. Mas qual a importância de um trabalho interinstitucional desta ordem, levantando em 17 estados da federação, em todas as regiões, situações como essa? Bom, acho que a importância é da gente dar visibilidade aos invisíveis, né? Isso não é uma novidade, isso que foi demonstrado. Nós fizemos uma inspeção nacional em 40 hospitais psiquiátricos no Brasil, 17 estados brasileiros, das 5 regiões, né? Uma ação do Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Conselho Federal de Psicologia e o Mecanismo de Prevenção e de Combate à Tortura, que se uniram essas instituições e que os estados passaram para os estados fazerem nos territórios essas inspeções. Isso traz à tona para que a sociedade, o Estado brasileiro, passe a tomar isso como uma agenda de suma importância, né? Essas violações, elas são seculares, né? Isso não é novidade das estigmatizações, das invisibilizações dessas minorias, dessas pessoas que estão necessitadas de saúde mental, né, de um tratamento de saúde mental, mas ainda assim são excluídas e violentadas dessa forma nas dezenas de hospitais psiquiátricos no Brasil. Qual foi o balizador, quais foram os critérios adotados para o comparativo e para fazer, por exemplo, as entrevistas e essa inspeção? Bom, primeiro essas instituições determinaram que tinham que ser hospitais com mais de 400 leitos, né, hospitais de grande porte, esse que tinham recursos também públicos, que podiam ser recursos públicos e também hospitais privados, mas que teriam que ter recursos públicos, e hospitais que já tinham tido denúncias efetuadas para o Ministério Público e outros órgãos de controle. Esses foram os primeiros critérios. E aí, a partir daí, eles passaram a informar, determinaram de Brasília para cá quais seriam os hospitais, todos os estados foram da mesma forma, que seriam inspecionados. Além disso, nós tivemos 3 leis importantes que foram leis balizadoras dos instrumentos de análise, né? Que foram a lei que institui o mecanismo de prevenção e de combate à tortura, a lei antimanicomial, a lei 10.216, de reforma psiquiátrica, e também a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Essas 3 leis balizaram os instrumentos. Há indícios de tortura em pacientes com transtornos mentais. É uma situação absurda. Há um estado caótico, né? O que nós temos, o relatório diz claramente, nós não podemos nem falar em internação psiquiátrica, porque a internação psiquiátrica pressupõe um direito à saúde. O que nós temos é uma privação de liberdade, é uma situação de completa ilegalidade nesse país. Em todas as instituições que foram visitadas, nós temos privações de liberdade. Tanto é que o relatório se pautou, inclusive, nas regras de Mandela, da ONU, que são regras destinadas a tratamento de presos. Então, pessoas que procuram o seu direito à saúde, porque tem algum tipo de problema, no caso, algum transtorno mental, e que são tratadas como se fossem pessoas recolhidas em estabelecimentos prisionais, que ainda que fossem, já estariam irregulares, né? Porque você tem ali as mais diversas violações, violências institucionalizadas de mais alto grau, né? De tratamento cruel e degradante. Há presença de crianças e idosos nessas instituições também? Algumas instituições tinham crianças e adolescentes, por exemplo, presas, né? Em situações de privação de liberdade junto com adultos, o que o ECA proíbe terminantemente. Então, em alguns lugares no Brasil, nós tivemos idosos, tem muitos casos de idosos. Aqui nós encontramos idosos também presentes em alguns lugares e várias violações. Mais da metade dessas instituições foram inauguradas durante a ditadura militar, né? E aí, eu imagino a estrutura física, inclusive, provavelmente comprometida
E qual é o quadro que se foi possível desenhar a partir da base, né, que é básico, que é essa estrutura para receber essas pessoas? Exatamente. Tem vários itens que foram avaliados, né, desde a alimentação, né, até condições estruturais. E as condições estruturais foram as piores possíveis. Tanto falta de colchão, questão de toalha, materiais de higiene, materiais básicos de higiene, tudo isso foi avaliado, as fotos estão nos relatórios, foram demonstrados, camas sem colchão, banheiros todos quebrados, tivemos casos de banheiros que estavam sem cuba, sem vaso sanitário, com fezes à mostra. Então, são estruturas muito precárias, desumanas, que nem para animais assim você teria condições de colocar, porque até para os animais a gente tem regras. Do ponto de vista clínico, médico, é constatada que a presença da família é fundamental, inclusive, nesse tipo de tratamento. Como é que se dá essa situação em relação a esses pacientes? Nós temos uma violência também em relação à comunicação, né? As pessoas são negadas, muitas delas têm o seu direito negado à comunicação. É isso que o relatório expõe. Se a gente está falando de direito à saúde, o sujeito tem o direito à saúde e não um dever à saúde. E se eu tenho um direito à saúde, eu tenho o direito de negar isso. No dia que eu não quiser mais ser internada, eu posso pedir para sair. E o que a gente viu ali é que as pessoas estão impedidas, inclusive, da comunicação aos seus familiares, há um impedimento, há uma impossibilidade, por exemplo, de um telefonema, elas são pouco visitadas pelos seus familiares e, assim, isso prejudica e violenta vários direitos que as pessoas têm. Nosso tempo já está, infelizmente, esgotado. A gente falaria muito mais tempo, claro, sobre o assunto, pela importância dele, mas eu quero agradecer aqui conosco nessa manhã a presença da advogada Tayara Castelo Branco, que esteve conosco aqui nessa manhã, falando sobre esse relatório importante. Ela que é consultora em audiência de custódia pelo Conselho Nacional de Justiça e pela ONU aqui no Maranhão, a doutora e mestra em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Obrigado pela entrevista. Espero agora que esse relatório seja entregue e encaminhado às autoridades. E que a gente consiga efetivamente trabalhar minimamente com o fechamento das portas de entrada dos hospitais psiquiátricos nessas condições e que a gente consiga fazer um planejamento de alta progressiva das pessoas nessas situações de violência grave no Maranhão. E mudar essa realidade. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço.